Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje de Introdução à Análise de Algoritmos nós vamos falar de divisão e conquista. Novamente a aula vai ser dividida em duas partes, a primeira falando desse paradigma de programação e a segunda focada mais em como calcular a complexidade dos algoritmos que foram produzidos a partir desse paradigma. Quando a gente falou de construção de algoritmos, né, a gente falou muito de construção incremental, tanto iterativa quanto recursiva, partindo do princípio de indução fraca. Né? Qual que era a ideia? Né? A gente vai resolvendo o problema para um subconjunto de problemas dos elementos de entrada, e daí a gente vai adicionando um elemento um a um, né? Ou a gente parte do princípio de quero resolver o problema como um todo, né? E para fazer isso eu resolvo para n-1, como a gente fez de forma recursiva, né? E recursivamente ele resolvendo até resolver para o caso base, e com isso daí ele ia construindo a solução a partir daí, ou diretamente de forma interativa, por exemplo, num laço, em que a gente ia passo a passo, né? Analisando o próximo elemento e com isso resolvendo o problema, mas né, sempre usando essa abordagem de ir um a um. E dependendo do algoritmo, às vezes a ordem dos elementos é meio ruim, né? Ela torna o algoritmo ineficiente, né? Por exemplo, no caso de ordenação, dependendo da abordagem que a gente está usando, se o último elemento for o menor de todos, e a gente já tiver ordenado todos os outros, a gente vai ser obrigado a deslocar todos os demais para colocar, né, esse elemento que era o último, que é o menor de todos, na posição correta dele, né? Isso fazia parte ali do desenvolvimento e do custo associado ao desenvolvimento das nossas soluções incrementais. Um exemplo de cálculo incremental, né, é o cálculo do recursivo de n fatorial, ou o cálculo de n fatorial em si, né, a gente poderia implementar de forma iterativa e incremental, né, com um laço, tendo a variável de resposta, né, por exemplo, começando com 1, e do nossa variável ali de controle i variando de 2 até n, se a gente quer o n fatorial, a gente ia multiplicando o valor da resposta pelo valor atual, né? Então ia ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então a cada passo de 1 em 1, a gente ia chegando numa solução, né? Uma solução incremental que pode ser iterativa, ou a solução incremental também recursiva, né? Que a gente, para calcular o fatorial de n, multiplicava n pelo fatorial de n menos 1. Né? Então a gente ia de 1 em 1 diminuindo o problema. Quando chegava no caso base, de fato, a gente começava a fazer as contas e ia voltando ali nas chamadas recursivas até resolver o problema como um todo. A ideia da divisão em conquista é que a gente divida o problema atual em problemas menores, né, em subproblemas menores, que não precisam ser de tamanho só n-1. Né? Então, pode ser, por exemplo, dividir o problema pela metade e daí resolver metade do problema recursivamente, a outra metade do problema recursivamente, e depois combinar essas duas soluções parciais para chegar na solução definitiva. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Eu falei da metade, obviamente pode ser dividido em outros tamanhos os problemas, mas o exemplo, inclusive, que a gente vai mais usar ao longo do desenvolvimento dos códigos dessa disciplina é realmente dividir o problema pela metade. É mais um paradigma, né, de projeto de algoritmos, é uma outra forma de pensar em como resolver o problema, né, e, de fato, né, a solução incremental, né, as implementações recursivas que nós fizemos, a maioria delas que a gente fez até hoje, elas são baseadas no princípio da indução fraca, né, em resolver o problema a partir do problema um menor, né, resolver uma entrada de tamanho n a partir da solução do problema de n-1. A divisão e conquista já parte da ideia mais ligada à indução forte, né? Que para eu resolver o problema atual, eu preciso resolver problemas menores que não precisam ser necessariamente o n-1, pode ser a metade do problema atual. Né? A ideia da divisão e conquista, né, quando a gente vai escrever um código de divisão e conquista, tipicamente a gente escreve, né, um código recursivo, então tem o caso base, como qualquer algoritmo recursivo, mas além disso, né, além de estar tratando o caso base dentro do nosso código, ele costuma ser dividido ou ser estruturado em 3 partes, né, 2 vêm diretamente do nome, né, divisão e conquista, mas tem mais uma que é a terceira. Mas por partes, né? A primeira é dividir, então a gente pega o problema e divide numa quantidade de subproblemas. Tipicamente é pela metade. A gente vai ver que tem algoritmos que não são isso, que não usam essa ideia, mas para muitos problemas a gente divide, né, o problema pela metade. A conquista, né, trata de resolver esses subproblemas, né? Então é chamar recursivamente o próprio algoritmo nosso, né, que a gente está desenvolvendo, para resolver esses subproblemas. E daí a terceira etapa, né, que não está no nome, né, de divisão e conquista, é a combinação dos resultados. Né? Então, na terceira etapa, a gente pega as respostas que a gente teve
em cada uma, para cada um dos problemas, né, através da conquista, através das chamadas recursivas, e combina elas de forma a produzir a resposta definitiva. A gente vai dar exemplos sobre isso, que daí tornará mais claro aí o que a gente faz em cada uma dessas etapas. E é claro, né, a conquista ela faz as chamadas recursivas, eventualmente a gente vai fazer a chamada para um caso base, e daí o caso base, ele, como qualquer algoritmo recursivo, ele já retorna a solução daquele problema em si, né, do problema menor em si, sem precisar de fazer outras chamadas recursivas. Pensando nisso, a gente já implementou, na verdade, um algoritmo que segue um princípio parecido com o que a gente está falando, né? Quando a gente implementou a busca binária, né, de forma recursiva, a gente, de fato, né, dividiu o problema, né, entre o início e o meio menos 1, e o meio mais 1 e o fim, né? Então, a gente já dividia o problema em subproblemas. A gente, na busca, por exemplo, verificava se o elemento do meio era o elemento buscado, se fosse, acabava, né, a execução do nosso algoritmo, a gente já chegava numa solução. Caso contrário, ou a gente fazia uma chamada recursiva para a esquerda ou para a direita. E note que a gente realmente chamava para em torno da metade do problema, que é né, metade dos elementos que estavam à esquerda, ou a metade dos elementos que estavam à direita. A gente não chamava esse problema, né, o algoritmo não chamava para o problema n-1, né? A gente não usava aquela recursão mais tradicional que resolve um problema com base no problema de tamanho 1 imediatamente menor, né, para n-1. Então, né, a divisão realmente era calcular o meio, né, e falar, não, um problema é do início até o meio, o outro até meio menos 1, e o outro é do meio mais 1 até o final. A conquista em si seria a chamada recursiva a esses subproblemas, lembrando que no caso da busca binária, a gente só faria a busca recursiva para a esquerda ou para a direita, né? Se o número buscado é menor do que o elemento do meio, a gente faz a chamada recursiva para a esquerda, se não, faz a chamada recursiva para a direita. Então, a gente realmente divide em dois subproblemas, mas a conquista só precisa executar, só precisa fazer a chamada recursiva para um deles, né? Ou da esquerda ou da direita. E a combinação, né, nesse caso em particular, já que a gente só resolvia através da conquista, né, ou para a esquerda ou para a direita, quando a gente fosse combinar, só ia ter uma solução, que era da esquerda ou da direita, então não tinha nenhum custo extra para combinar, era simplesmente retornar a resposta que veio ou da esquerda ou da direita. Mas vamos agora olhar outros problemas, né, e outras formas de resolver isso, né, pensando nesse novo paradigma que a gente aprendeu e contrastando com o que a gente já fazia, né, que era baseado em indução fraca. Por exemplo, eu quero calcular a elevado a n, né, quero calcular a exponencial de um valor a elevado a n para n maior ou igual que zero, né, para o n inteiro, né, um expoente inteiro, e eu quero calcular essa exponencial só usando multiplicações. Né? A gente já fez isso também, mas vamos fazer agora, né, usando indução fraca para depois contrastar com o uso da indução forte. Né? Então, o caso base é para n igual a zero, né, o a elevado a zero vai dar 1, e por hipótese de indução, a gente sabe resolver o problema a elevado a n menos 1, né, usando indução fraca, e daí o grande desafio da implementação é pensar, puxa, se eu já sei resolver a elevado a n1 com base na indução fraca, né, via chamada recursiva, né, da nossa própria função com o parâmetro n-1. O que falta para eu, de fato, ter o a elevado a n, que é o que eu quero? Né? O que falta, nesse caso, é multiplicar por a. Né? Porque, justamente, se eu sei resolver a elevado a n-1 e eu quero resolver a elevado a n, o que falta é multiplicar por a. Então, em termos de código, né, eu vou ter o meu caso base, né, if n igual a zero, retorne 1, né, a elevado a zero dá 1. Caso contrário, retorne a vezes a exponencial, né, a própria função, a chamada recursiva a própria função de a elevado a n-1. Né? Isso a gente já sabia fazer quando a gente aprendeu indução fraca. E se a gente for extrair a equação de recorrência dessa equação, né, considerando as multiplicações, o que a gente vai ter? A gente vai ter 0 multiplicações para n igual a 0 e uma multiplicação e uma chamada recursiva para n maior que 0. Né? Então, a gente vai ter uma chamada recursiva cujo parâmetro é n-1 e uma multiplicação, por isso esse mais 1 aqui. A gente já resolveu, né, outras equações parecidas com essa, e, de fato, né, se a gente resolver essa equação, né, por expansão, a gente vai ter um total de n multiplicações que foram feitas
aqui, né? Novamente, estou fazendo a resolução de maneira muito simplificada, a gente aprendeu todos os passos, mas é que eu não quero gastar nosso tempo agora resolvendo isso. Mas o número exato de operações de multiplicação que a gente vai fazer é igual a n. E por indução forte, né? Qual que é a ideia? A ideia aqui é justamente, né, novamente, o caso base é o mesmo, né, para a igual a, a elevado a zero dá 1. E por hipótese de indução, se eu sei resolver problemas menores, né, a hipótese de indução é se eu sei resolver problemas menores. Então, como que eu resolvo o problema com base nos problemas menores? E novamente, a maioria dos algoritmos que a gente vai tratar, o problema menor vai ser a metade do problema. Né? Então, vamos imaginar que a gente sabe resolver a elevado a n sobre 2. Né? Por hipótese de indução forte, a gente sabe resolver esse problema. Então, o que vai faltar para a gente? Né? A hipótese de indução fala que a gente sabe resolver qualquer problema menor, mas a gente vai usar, né, justamente o princípio que a gente sabe resolver, o a elevado a n sobre 2. Se eu sei calcular a elevado a n sobre 2, o que falta para eu conseguir calcular a elevado a n? Né? O que falta é multiplicar esse valor que eu sei calcular por indução forte, né, a elevado a n sobre 2, multiplicar por ele mesmo, ou seja, elevar ele ao quadrado. Então, ao fazer isso, né, o a elevado a n vai ser justamente a elevado a n sobre 2 elevado ao quadrado. Então, eu consigo resolver dessa forma. Aqui só vai ter um detalhe para essa equação em particular, porque o nosso n é um número inteiro, né? Está lá no enunciado que a gente está resolvendo exponenciações para números inteiros. Então, o n sobre 2 pode ser, né, se ele for ímpar, não vai dar um número inteiro, mas considerando matemática inteira, né, se o n for 5, dividido por 2 vai dar 2, né, a parte inteira desse cálculo. Então, se o n é par, né, 4, por exemplo, o n sobre 2 vai ser 2, vai ser a ao quadrado, e para eu descobrir quanto é a elevado à quarta, é só elevar ao quadrado. Então, a elevado a n sobre 2 vezes a elevado a n sobre 2, se for par. Se for ímpar, lembrando que o n sobre 2 dele vai arredondar para baixo, ali quando a gente estiver fazendo a nossa computação inteira, né, a matemática inteira, o que vai acontecer? Ele vai ser arredondado para baixo, então o a elevado a n sobre 2 arredondado para baixo ao quadrado não vai ser o valor que a gente quer, vai faltar multiplicar por a. Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Se eu quero elevar a elevado à sétima, né, e vou usar por princípio que eu sei calcular a elevado a 7 por 2, só que 7 dividido por 2 em computação inteira dá 3. Então vai ser a elevado ao cubo, que isso, a elevado ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado, vai dar a elevado à sexta. Então, vai faltar eu multiplicar por a para, de fato, chegar no a elevado à sétima. Então, né, para a gente fazer o cálculo, se o nosso n for ímpar, vai ser a vezes a elevado a n sobre 2, que é o que a gente vai, né, saber de forma recursiva, né, por hipótese de indução, a gente sabe resolver essa parte, elevado ao quadrado. Né? Por hipótese de indução, como eu comentei, a gente sabe calcular os problemas menores. Então, com esse valor, né, com base no a elevado a n sobre 2, a gente sabe calcular a elevado a n. Né? Então, a gente sabe resolver o problema. Como que fica isso em termos de algoritmo? Caso base ficou igual, né? Então, se n igual a 0, retorna 1, né? A elevado a 0 dá 1. Caso contrário, calculo recursivamente para a metade do problema, né? Calculo o valor da exponenciação de a elevado a n sobre 2. E lembrando, já que é um inteiro n, se ele for ímpar, ele vai ser, essa divisão vai dar um número que vai ser arredondado para baixo. E daí eu elevo essa resposta ao quadrado, né? Então, assim como na nossa equação no slide anterior, a gente elevava a resposta ao quadrado. Se for ímpar, né, se n mod 2 for igual a 1, né, se o n for ímpar, falta multiplicar por a essa resposta que eu tinha. Né? Minha resposta vai ser resposta vezes a. Se não, eu já tinha a resposta pronta, é só retornar ela. Então, esse é o nosso algoritmo. E qual é a complexidade disso? Né? Para n igual a 0, a gente está fazendo... a gente tem um número fixo de operações, que aqui está marcado 1, né, no sentido de número fixo de operações, mas em termos de multiplicações são 0. Se a gente quiser ser preciso, a gente vai pôr um 0 aqui. Caso contrário, eu estou fazendo uma única chamada recursiva para n sobre 2, lembrando que está arredondado para baixo, e daí o que eu faço? Eu faço essa multiplicação aqui, ou eventualmente eu faço duas multiplicações, né? Se ele for ímpar, eu tenho que fazer uma multiplicação a mais, por isso eu já pus o 2, considerando que essas duas multiplicações eventualmente vão precisar ser feitas. Ok, né? Essa é a nossa complexidade desse problema. E, de fato, essa equação aqui, né, uma chamada recursiva para metade do problema mais duas operações, também foi a equação que a gente teve quando a gente resolveu a busca binária
em outras aulas, né? E a gente, quando calculou isso, a gente viu que ela era da complexidade de logaritmo de n na base 2. Então, esse algoritmo, né, que calcula a exponenciação de um número usando indução forte, ele ficou com complexidade logarítmica em relação a n. Já o algoritmo que usava a indução fraca, ele teve complexidade linear. Então, de fato, aqui, ao mudar o paradigma, né, pelas características de como o problema foi resolvido, a gente conseguiu ter um algoritmo mais eficiente. Então, mais do que simplesmente ganhar um ferramental novo de saber resolver um algoritmo de outra forma, para alguns problemas, essa outra forma faz a resolução se tornar mais eficiente. Então, por isso que isso é muito interessante, é muito importante para a gente ter esse ferramental, né, da resolução de problemas usando divisão e conquista, porque para alguns problemas a gente vai conseguir, inclusive, diminuir a complexidade assintótica, né? A solução vai ser mais eficiente, né? Então, a gente tem, de fato, um ganho aqui de desempenho ao usar essa abordagem. Eventualmente, a abordagem pode ser um pouco mais complexa, né? O código pode ficar maior, de fato, ficou maior do que usando indução fraca, mas o algoritmo ficou mais eficiente, né? E a gente já tinha visto, né, inclusive, que essa eficiência, né, a eficiência que a gente tinha de usar a busca binária em relação a usar uma busca sequencial era super relevante, né? Para conjuntos grandes de números, isso era super importante. A gente fez uma análise sobre isso. A mesma coisa acontece aqui, né? A gente vai ter um ganho bastante significativo aí se o nosso n for grande. Próximo problema, né? Então, a gente resolveu o problema da exponenciação. Aqui, de novo, a gente vai implementar uma solução partindo da indução fraca e partindo da indução forte. Então, dado um arranjo S com pelo menos 2 números reais, eu quero descobrir qual é o mínimo e qual é o máximo desse arranjo. Vou fazer isso usando indução fraca, né? Então, a ideia é que eu sei resolver para problemas menores e vou tentar resolver, né, para o problema imediatamente maior, né, usando indução fraca. Qual que é o caso base? O meu caso base vai ser aqui, né, se eu sei que eu tenho pelo menos 2 números, vai ser para n igual a 2. Se eu não sei, né, se eu sei que eu tenho pelo menos um número, seria importante ter um caso base para pelo menos um número também. Então, para n igual a 2, como que eu sei qual é o mínimo e qual que é o máximo de um arranjo se eu só estou tratando 2 números, né? Eu comparo os dois, o menor deles vai ser o mínimo, o maior deles vai ser o máximo. Por hipótese de indução, a gente sabe resolver esse problema para n-1. Né? Então, se eu quero resolver para n, eu sei resolver para n-1, o que falta? Né? Como que eu resolvo? A ideia aqui vai ser a seguinte, eu chamo recursivamente para resolver para n-1, ele vai falar qual é o mínimo e qual é o máximo para n-1, né? Para esse subconjunto de n-1, e daí falta o quê? Falta eu olhar para o enésimo elemento. E daí, se esse elemento for menor que o mínimo, ele é o menor de todos, então eu tenho que substituir o mínimo por ele. E se ele for maior do que o máximo, que foi calculado para n-1, ele é o maior de todos, então eu tenho que substituir. Se ele não for nem menor que o mínimo, nem maior que o máximo, então o mínimo e o máximo que eu tinha já vai ser a resposta definitiva daqueles n elementos. Então, né, como comentado, por hipótese de indução eu sei calcular para n-1, falta olhar o enésimo e comparar ele para ver se ele é menor do que o mínimo já calculado ou maior do que o máximo já calculado. Aqui está a implementação. Para esse caso, né, já que o objetivo era retornar o mínimo e o máximo, eu criei uma estrutura de dados chamada MM, de mínimo e máximo, que justamente tem esses campos min e max, que ela vai ser a resposta, né, dessa nossa função recursiva min-max. Então, aqui eu estou tratando o caso base da forma que foi apresentada, né, de eu ter pelo menos 2 números, se n igual a 2. Se o primeiro elemento do meu arranjo for maior do que o segundo vai ser o mínimo, e o primeiro vai ser o máximo. Caso contrário, o primeiro vai ser o mínimo e o segundo vai ser o máximo. Isso vai ser retornado, né, no final dessa função, né? A função está continuando aqui. Caso contrário, aqui eu tenho a parte recursiva, eu chamo recursivamente essa função para n-1, né, para olhar os n-1 elementos do meu arranjo S, e guardo na resposta, né? A resposta tem o campo mínimo e o máximo, e daí eu verifico. Se o enésimo elemento for maior do que o máximo, atualizo o máximo. Caso contrário, né, se ele for menor do que o mínimo, eu atualizo o mínimo. Qual que é a complexidade disso? Né? Da forma que foi implementada, eu vou ter o quê? Né? Para o caso base de n igual a 2, eu vou fazer uma comparação, né? Se eu estiver olhando as comparações, então eu vou fazer precisamente uma comparação, né?
Caso contrário, eu vou ter uma única chamada recursiva para n-1, e além disso eu vou fazer, né, do jeito que está implementado aqui, eu vou fazer duas comparações. Né? Vou verificar se o número atual é maior do que o máximo e também vou verificar se ele é menor do que o mínimo. E esse comportamento aqui, né, ele é da mesma forma da busca sequencial que a gente implementou em aulas anteriores, então não vou resolver essa equação de recorrência, mas a gente sabe que ela dá da ordem de n, então esse algoritmo, essa implementação, ela tem complexidade da ordem de n, né? Para eu descobrir o mínimo e o máximo de um arranjo de n elementos, usando essa implementação, eu vou gastar na ordem de n operações. A pergunta agora, né, será que com indução forte eu consigo resolver de maneira mais eficiente esse problema? Então vamos pensar nele com indução forte. Né? O mesmo problema, o mesmo caso base, porém, aqui agora eu vou tentar usar a indução forte para resolver. Então eu vou assumir por hipótese de indução que eu sei achar o mínimo e o máximo para qualquer subconjunto menor do que n elementos. Né? Então eu consigo resolver para qualquer k entre 2 e n menos 1. E daí o passo, qual que vai ser né, o nosso passo aqui? De novo, eu vou dividir o problema pela metade e vou chamar aqui a solução para achar o mínimo e o máximo da primeira metade dos meus elementos e para a segunda metade dos meus elementos. E depois, o que eu preciso fazer, né, como isso vai ser justamente a conquista, né, a divisão é só dividir pelo meio, e dividir pelo meio é só achar o índice do meio, não, de fato eu não preciso criar subarranjos. A conquista vai ser chamar recursivamente para metade da esquerda e para metade da direita, e a combinação vai ser entre o mínimo e o máximo da esquerda e o mínimo e o máximo da direita, verificar, né, comparar os dois mínimos, qual elemento for o menor entre os dois vai ser o mínimo geral, e entre os máximos, qual for o maior dos dois máximos vai ser o maior de todos. Aqui, né, só lembrando, né, que na hora de dividir pela metade acontece isso, né, se tiver par o número, né, se o n for par, eu vou ter, né, o problema, né, se eu tenho n igual a 10, quer dizer que eu tenho 10 elementos, e daí, de fato, eu vou olhar 5 e 5. Se for um número ímpar, vai ter um conjunto que vai ter 5, por exemplo, se for 9, vai ter 5 elementos e outro 4, mas é bem próximo, né? Então, em termos de análise de complexidade, a gente até pode considerar o n sobre 2. A única coisa é que na implementação, de fato, vai acontecer isso, né? Quando o n for ímpar, vai ter um subconjunto que vai ter mais elementos do que o outro, né? O lado esquerdo vai ter um número diferente de elementos do lado direito, né? Do subconjunto à direita. Qual que é a complexidade desse algoritmo? Né? Pensando no problema em si, a gente nem viu o código ainda. Né? No caso base, até a gente tinha visto o código que pode ser igual, né? A princípio, depois a gente discute isso, a gente vai ter um número constante de operações, né? Que eu vou usar o O justamente porque a gente não viu o código. Se n for igual a 2. Caso contrário, né, usando só o princípio do que a gente discutiu do algoritmo, né, sem precisar ainda ter implementado, a gente sabe que vai ter duas chamadas recursivas, né, uma para o subconjunto à esquerda, digamos assim, né, se eu tinha um conjunto de elementos do início até o fim, vai ser do início até o meio e do meio mais um até o fim, por exemplo. Né? Então, você tem dois conjuntos aqui, então vai ter duas chamadas recursivas para metade do problema, e além disso, depois para fazer a combinação dos resultados, eu vou ter que comparar os dois mínimos e os dois máximos, né, retornados pelas soluções parciais do problema, então eu vou ter um número constante ali de operações para isso. Esse algoritmo aqui, a gente não vai fazer essa conta agora, mas esse algoritmo aqui ele vai ter complexidade também da ordem de n. Né? Se a gente resolver isso daqui, vai dar que é algo da ordem de n. Ou seja, a indução forte aqui não produziu uma solução mais eficiente em termos de complexidade assintótica do que a indução fraca. Então, vale destacar isso daí. Não é sempre que simplesmente ao abordar o problema com indução forte, ele vai produzir, né, um algoritmo que seja mais eficiente do que com indução fraca. Existem casos que isso acontece, a gente viu isso, mas existem casos em que isso também não acontece. Então é importante saber isso, né? A pergunta daqui, será que deveria ser melhor ou não, né? Aí a resposta é essa. Simplesmente mudar de paradigma não necessariamente melhora a complexidade assintótica. Aqui eu estou apresentando uma implementação, e nessa implementação eu queria fazer alguns destaques. Né? De novo, eu vou contar exatamente o número de comparações entre elementos que são feitas, que essas comparações, de fato, na implementação que está aqui, ela só vai ser feita
quando eu tiver as duas chamadas recursivas e eu for comparar os dois mínimos e os dois máximos, né, o máximo do lado esquerdo e o máximo do lado direito da solução. E uma característica diferente do que a gente fez para indução fraca é que para indução forte, o meu caso base ele vai considerar quando eu tiver que olhar um único elemento. Uma outra característica desse algoritmo é que eu passo o início e o fim, assim como a gente fazia na busca binária, né? Não dá mais para passar simplesmente quantos números eu estou olhando. Eu tenho que falar qual é o início e o fim para eu saber qual é o intervalo que a execução atual da chamada recursiva, né? Da chamada essa função, que é uma função recursiva, vai estar olhando. Então, eu preciso do início e do fim. Por que eu usei início e fim igual como condição de parada ou como caso base, que o início é igual ao fim, ou seja, um único elemento? Porque nas nossas chamadas recursivas, eventualmente, ele vai chamar para um problema de tamanho 1. Como assim? Se eu estiver tratando um problema de tamanho 3 e eu for dividir ele em duas partes, vai gerar um problema de tamanho 2 e um problema de tamanho 1. Então, é importante que o nosso código trate, sim, o problema de tamanho 1. E por que eu não tratei como caso base quando eu só tiver dois elementos para serem processados? Porque, de fato, da forma que está aqui, quando eu tiver dois elementos, ele vai fazer duas chamadas recursivas para um elemento cada. Então, esse algoritmo já trata isso. Eu não preciso ter um segundo caso base aqui, desde que eu tenha o para n igual a 1, que é justamente o início igual a fim. Quer dizer, eu estou olhando um intervalo que só tem um elemento, né? O intervalo da posição início até a posição fim, só sobrou um elemento para ser analisado. E nesse caso eu faço zero comparações. Se eu estiver olhando, né, o número exato de comparações, né, desse tipo de comparação, né, de comparação entre valores que estavam no arranjo. Já na parte que não é o caso base, né, que é a parte recorrente aqui da nossa equação, o que acontece? Eu faço aqui duas chamadas recursivas para min-max, uma do início até o meio e outra do meio mais um até o fim. Então, duas chamadas da ordem de n sobre dois elementos. Então, são duas chamadas, esse 2 é porque são duas chamadas, e eu estou fazendo duas comparações, então 1 mais 2 por causa disso. Né? Então, essa é uma implementação que trata isso, usando indução forte. Se a gente resolver essa implementação, né, antes de eu ir para o próximo slide, a gente, de fato, vai ter de novo que a complexidade desse algoritmo é da ordem de n. Né? Aqui, né, o nosso código, e só fazendo alguns destaques, né, a gente poderia também tratar, né, um segundo caso base, como foi comentado aqui. A gente poderia, né, que se φ menos início for menor ou igual, foi estritamente menor que 2, quer dizer que eu tenho um elemento ou dois elementos para serem processados. Né? Então, no outro código eu tratei para n igual a 1, eu acho que particularmente, eu acho que fica um código mais simples, mas a gente poderia também tratar para n igual a 2, mas tinha que tratar n igual a 1, que daí justamente eu faço isso aqui, né? Se início igual a fim é para n igual a 1, caso contrário, já que eu estou dentro desse if aqui, é para n igual a 2. Quer dizer, se eu tiver dois elementos, um na posição início e na posição fim, se o da início for maior do que o fim, ele vai ser o máximo e o outro vai ser o mínimo, né? O oposto da posição fim. Caso contrário, isso invertido, né? Eu vou ter o início e fim invertido. E daí aqui fica mais compatível com aquela versão inicial que a gente discutiu no pseudocódigo, né, de tratar para n igual a 2. Só que daí se eu for extrair a equação de recorrência desse código, e lembrando, o código anterior ele também resolve o problema da mesma forma, o que eu vou ter? Né? Para n igual a 1 eu vou ter zero comparações, para n igual a 2, que é esse caso aqui, eu vou ter uma comparação, e daí para n maior que 2, que daí sim eu vou ter as duas chamadas recursivas e duas comparações. E resolvendo também esse código, vai ter a complexidade da ordem de n também, assim como os códigos anteriores. Então, aqui a gente termina essa primeira parte da aula de divisão e conquista. Na próxima, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como calcular a complexidade assintótica de algoritmos que foram desenvolvidos usando o princípio da indução, da divisão e conquista, né, que é baseado na indução forte.